Graça e paz, amados irmãos. Eu louvo a Deus de nós podermos estarmos nos comunicando com vocês, com toda a igreja, através das redes sociais. E nós sabemos que esse momento é muito difícil com essa pandemia, mas estamos ansiosos para podermos estarmos juntos novamente, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim: Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Nesse capítulo, Jesus está dando uma orientação aos seus discípulos das perseguições de tudo que vinha a acontecer com a vida deles, com perseguições, com injúrias, e Jesus dá a demonstração a eles para que eles tenham fé e coragem e façam o que ele ordenou, que é a sua missão. E quando eu olho para aflições, eu lembro de uma missionária, ela chamada Sophia Miller. Sophia Miller era uma americana que Deus brotou no coração dela o desejo de pregar o evangelho para os índios aqui da Amazônia. E essa mulher, ela, acho que da década de 50, você não tinha navio, você não tinha nenhuma tecnologia para chegar até o interior da Amazônia. E ela, com coragem, ela entrou numa canoa e passava o dia todo navegando no rio, com a ajuda dos desbravadores. E essa mulher tinha uma coragem tão grande que ela viajava durante o dia e à noite ela ia, através de uma lamparinazinha, ela ia traduzindo a Bíblia do inglês para aquela língua indígena. E eu pergunto à igreja, o que nós estamos fazendo hoje? O que nós estamos fazendo hoje? Nós temos uma tecnologia que alcança qualquer pessoa do mundo. Uma tecnologia que entra em qualquer casa. Mas por que a igreja está parada? Por que a igreja não quer anunciar aquele que é o Salvador, aquele que resgatou você da boca do leão, da mão do passarinheiro? Por que você não quer pregar? Por quê? Se às vezes seu vizinho está com discussões em casa e qualquer coisa ao seu redor necessita de uma palavra de conforto, uma palavra de arrependimento primeiro e depois de salvação. E nós é que devemos, como embaixadores de Cristo, anunciar esta palavra. E muitos outros missionários, ao decorrer do tempo, também tiveram suas aflições, também tiveram suas angústias, mas eles creram com todo o coração, com todo o seu entendimento, naquele que nos enviou, naquele que um dia derramou seu sangue precioso para nos resgatar. E nós, o que estamos fazendo? E no final deste versículo, o Senhor Jesus, ele não é uma mera palavra, mas era uma ordem. Coragem. E quantos de nós hoje em dia temos coragem de pregar o evangelho? Quantos de nós temos essa chama no coração pelas almas perdidas? Quantas vezes você falou do amor de Cristo para uma pessoa hoje? Quantas vezes você mandou, nem que seja uma mensagem de texto para um amigo, falando a respeito de Jesus? Nós temos uma tecnologia muito grande, mas nós não sabemos usar. Mas que o amor de Cristo e a certeza que há pessoas que pedem socorro, há vozes que clamam no deserto aí fora. E você, como um embaixador, como um desbravador, você como aquele que foi chamado para anunciar a palavra, às vezes você não vai. Mas eu peço a Deus que brote não só no meu coração, mas no coração de todos, da igreja, de toda a igreja mundial em si. Fazer missões é preciso, fazer missões é a nossa razão de vida. Primeiramente, louvar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, amar uns aos outros. Fazer missões
Você que é nazareno, você tem nas suas veias missões, desde o surgimento da nossa igreja, da nossa denominação. Então você não é um mero espectador. Você foi alistado no exército do Senhor. Você foi chamado para levantar. Você foi chamado para quebrar grilhões do pecado aí fora. Você foi chamado, como o pastor André disse, para ser um cara de leão. Você foi chamado para ir para cima. Quando havia as guerras antigamente, os melhores soldados iam na frente, porque eram os que tinham coragem. Eram aqueles que iam para a frente da batalha, sem temer a sua própria vida, assim como Paulo diz, né? Eu não tenho minha vida por mim como preciosa. E que possamos nos desgastar a nossa vida. Deixar fluir esse amor, esse desejo, essa chama que tem no nosso coração. Que ela possa contagiar outras pessoas. Que elas possam ver a gente como um refúgio, como um amigo, como um conselheiro, como alguém que pode transformar a sua vida através de Jesus. Porque quando a gente tem Jesus no nosso coração, quando nós estudamos a palavra, Jesus transcende o nosso corpo. Assim como Moisés subiu ao monte e ele desceu e seu rosto brilhava da glória de Deus. Eu espero que na vida de cada um, em cada um dos irmãos, que nós transpareça ainda mais essa glória de Deus. E que possamos estar orando pelos missionários da nossa denominação, né? Pelo pastor Júnior, está lá na Colômbia, pelo pastor Cláudio, está lá nas Filipinas, e orar ao Senhor para que isso passe logo, e nós possamos estar unidos novamente. E com um propósito, que nosso coração esteja ainda mais ardente para salvar vidas. Mais ardente por missões. Porque missões é preciso. Não é dever de um, dever de outro. Mas a missão é de todos nós. Amém? Então vamos orar, pedindo ao Senhor, para que Ele levante ainda mais missionários da nossa denominação, das outras igrejas, e que as pessoas tenham desejo no seu coração de pregar a palavra. Amém? Oremos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado, Pai, por nos encorajarmos, Pai, a ter coragem de anunciar a Tua palavra. Obrigado, Pai, por tudo que Tu fazes na nossa vida. Que possamos, Pai, ainda mais ter o desejo no nosso coração de servir, de ir ao campo, Pai, de pregar a palavra com as pessoas que precisam de arrependimento, Senhor, de libertação. Eu peço, Pai, pelos missionários que estão em campo, Pai, os missionários da nossa denominação, os missionários que estão na África, lá na China, Pai, e todos esses países que o Teu Evangelho não pode entrar nesse momento, que as barreiras caiam por terra, e que possamos enviar ainda mais missionários, Pai, sedentos e proclamar a Tua palavra. Eu peço, Pai, que possamos estar firmes na Tua palavra, que possamos estudar, ter discernimento, inteligência, Pai, para proclamar a Tua palavra com amor, com dedicação, com zelo, com carinho, e acima de tudo, Pai, mostrar que o Senhor é aquele que transforma, é aquele que liberta, é aquele que nossa vida está no controle de Tuas mãos. Então eu te peço, Pai, obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Com o ministério do louvor. Amém? Aleluias. Vamos louvar o Senhor com toda a alegria, porque Ele tem cuidado de nós. Diga aí, ó. Quando a noite fria cair sobre mim, tarará, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Quando a noite fria cair sobre mim, tarará, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir.
eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Aleluia! Na presença do Rei, na presença do Senhor, há plenitude de alegria. Por isso eu corro, por isso, na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, corro, corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Aleluia! Como eu estava dizendo, na presença do Senhor há plenitude de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Em momentos de luta, em momentos de dificuldade, é que nós compreendemos isso. E entendemos também o que o apóstolo Paulo nos diz, quando ele fala assim, que na sua fraqueza, quando ele era fraco, se sentia fraco, aí é que ele estava forte diante da presença do Senhor. Porque na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Por isso a gente canta com toda alegria e declara assim também, ó. Se você está feliz, você vai gritar, vai dizer amém, vai dar glória a Deus. Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Como é que você canta? Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução, tudo é muito bom. Porque Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração, com Jesus no coração a gente é feliz.
Aleluias! Sabe por que Ele é o motivo da nossa alegria? Porque Ele é aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que enche a terra, os céus, o universo. E Ele é aquele em que os anjos estão diante dEle constantemente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Enche a sua casa da glória do Senhor, da presença do Senhor. E junto à sua voz, as vozes daqueles que estão dizendo e declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Digno Cordeiro, É digno. que foi morto. Santo, Santo Ele é. Ele é santo. Adore. Um novo cântico ao que se assenta Sobre o trono. sobre o trono do céu. Por isso diga novamente: digno é. Digno é o Cordeiro Só Ele é digno. que foi morto. Ó Senhor. Santo, Santo Ele é. Abre seus lábios e declare: Um novo cântico que se ao assenta, que se assenta que está sentado sobre o trono do céu. Por isso declaramos e adoramos. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Aleluia, Senhor. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Tu és santo, Senhor. Tu és digno de louvor. Toda glória, Senhor, pertence a Ti. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Tu és santo, Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Erga sua voz e declare: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia! A Ele que é santo, toda exaltação. Maravilhado, Digamos, Senhor, extasiado, eu fico ao ao ouvir teu nome. ouvir teu nome. Maravilhado, Senhor. Maravilhado, extasiado, Ficamos, Pai.
Eu fico ao ouvir teu nome. Sabe por quê, Senhor? Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Agora! Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. com a criação Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. és tudo para mim E eu te adorarei. Aleluia. Santo Deus. Te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade. Exaltamos a tua santidade neste dia, no qual o Senhor criou para a tua glória. Deus, entregamos a ti louvor e adoração. Louvor e adoração, Senhor, da tua igreja, que abre os seus lábios para te adorar. Na beleza da tua santidade, Senhor, entramos diante de ti. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Este lugar está cheio da tua glória. Nossa casa está cheia da tua glória, Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Oh, esperamos, Senhor, esperamos, Senhor. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, bom dia, graça e paz. Estamos aí mais um domingo, mais uma escola bíblica de missões. Não é nada fácil o momento que nós estamos vivendo, mas louvamos a Deus por Ele estar, por meio dessa ferramenta, alimentando as nossas vidas, os nossos corações. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, abra aí as suas Bíblias, no livro de Mateus. Vamos estudar um pouco sobre missões. O texto que nós iremos discorrer se encontra no capítulo 10 de Mateus, a partir do versículo 5, que diz assim: A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Verso 6. Mas de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expele demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não vos
não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Verso 11. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai, quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Verso 14. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacude o pó dos vossos pés. Em verdade, verso 15, em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Amém? Vamos orar, queridos, nessa manhã. Vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos, onde você está. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos, ó Deus querido, por mais uma escola bíblica, uma escola sobre missões, onde nós iremos aprender um pouco mais, ó Deus querido, ó Deus, acerca do fazer missões, ó Pai. Deus, fala conosco, Senhor, fala com tua igreja, Pai querido, alimenta a tua igreja, Senhor. Ó Deus amado, fortalece a tua igreja, ó Santo Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor. Nós te oramos, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Queridos, estamos aqui diante de um texto onde o Senhor, Ele irá enviar os 12 discípulos, seus 12 apóstolos, para uma missão. E nós vamos, nesta manhã, nós vamos discorrer sobre esse texto. E esse assunto, e esse tema, o tema desse texto é a missão bem-sucedida. Vamos discorrer sobre esse tema. A missão bem-sucedida. Ok? Sobre esse tema nós vamos discorrer. E quando nós olhamos para esse texto, nós devemos entender uma coisa, que antes do Senhor enviar os seus discípulos, Ele primeiro prepara esses discípulos. Como é essa preparação? O Senhor os preparou quando observamos no capítulo anteriores, quando nós observamos os capítulos anteriores, capítulo 9, por exemplo, nós vamos perceber que o Senhor, Ele, de certa forma, Ele está preparando aqueles que iriam dar continuidade ao seu ministério. A missão não começou nos 12, começa no Senhor. Porém, o seu ministério aqui na terra seria curto, seria apenas 3 anos. E Ele precisaria de pessoas que dessem continuidade ao seu ministério. Portanto, Ele começou a preparar os seus discípulos. Aqui no capítulo 9, nós vamos perceber que o Senhor, a forma que ele se utilizou para preparar os seus discípulos foi justamente mostrando para eles que Ele realmente era o Senhor, que Ele realmente seria aquele enviado de Deus para salvar a humanidade. E aí, Jesus, Ele começa a fazer as suas caminhadas pelas cidades. Nas suas caminhadas, Ele começa a fazer milagres, a curar enfermos, a expulsar demônios. E essa foi a forma em que o Senhor encontrou de preparar aqueles que seriam os seus sucessores, os discípulos, os 12.
Essa foi a forma que ele encontrou. Amém? Então, nós iremos escorrer nesse assunto. Quando a missão é bem sucedida. Quando a missão é bem sucedida. Como nós podemos entender que a missão, ela é bem sucedida? Ao observar esse texto, ao estudar esse texto, eu compreendo que para que a missão seja bem sucedida, há pelo menos aqui 5 considerações que nós devemos entender. 5 considerações, ok? A primeira para que a missão ela seja bem sucedida. Primeiro, precisamos reconhecer a ordem do Senhor. Precisamos reconhecer a ordem do Senhor. Se nós formos olhar esse texto a partir do versículo 5, nós vamos perceber aqui as instruções do nosso mestre, do mestre Jesus, para com os seus discípulos. Então, primeira coisa é reconhecer a ordem do Senhor. Versículo 5, que diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes a seguinte instrução: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritano. Perceba, primeira coisa, reconhecer a ordem do Senhor. Como assim, Francinaldo? Reconhecer a ordem do Senhor. A ordem do Senhor aqui é para que os discípulos, eles não tomassem rumo aos gentios e nem entrassem na cidade de samaritanos. A prioridade aqui não era os gentios e nem os samaritanos. Porém, nós devemos entender que a ordem do Senhor, ela deve ser seguida. Ordem dada, ordem cumprida. Então, nós não devemos seguir em rumo aos gentios e nem aos samaritanos. Mas eles também são gente. Eles também são pessoas que precisam de receber o Evangelho, que precisam de conhecer o amor transformador do Senhor. Sim, é verdade, são pessoas sim. Porém, a ordem aqui não era para que os discípulos fossem de encontrar eles. Talvez porque os gentios ainda não estivessem preparados para receber essa mensagem do Senhor. Talvez porque os gentios, eles eram considerados pelos judeus como pessoas que não faziam parte do povo de Israel. E a palavra gentil quer dizer exatamente isso. Pessoas que não eram da nação israelita, não faziam parte da nação israelita. E o texto diz também que os discípulos não poderiam ir de encontro aos samaritanos. Por que isso? Por que não ir pregar para os samaritanos? Sabe por quê, queridos? Porque os samaritanos, eles eram povos mistos. Existia judeus no meio daquele povo samaritano, sim, existia. Mas eles tinham culturas diferentes. Usos e costumes diferentes. E eram tidos pelos judeus israelitas como impuros, pagãos, porque eles também adoravam deuses diferentes. Por isso, a priori, do envio dos discípulos, não era ir por esses caminhos, de encontro aos gentios, nem tampouco de encontro aos samaritanos. Ok? Esse é a primeira consideração que nós devemos ter, para que a missões, ela tenha sucesso. Precisamos reconhecer a ordem do Senhor. Se o Senhor diz, vá por aqui, não adianta a gente querer pegar um atalho pela esquerda ou pela direita. Temos que seguir a ordem, o foco, o alvo. Precisamos compreender isso, para que a missões que o Senhor, Ele confiar em nossas mãos, ela tenha êxito, ela seja com sucesso. Precisamos reconhecer a ordem do Senhor. Essa é a primeira consideração. Segunda consideração,
seguir as orientações impostas pelo mestre. Seguir as orientações impostas pelo nosso mestre. E nós podemos perceber essas orientações aqui no versículo 6 e 7, que diz assim, por favor, nos acompanhe aí com sua Bíblia. Mas de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Queridos, segunda consideração, devemos seguir as orientações do nosso mestre, do nosso Senhor. E o versículo 6 diz que nós temos que ir atrás das ovelhas perdidas. E que ovelhas perdidas eram essas? Que ovelhas eram essas? As ovelhas eram justamente o povo judeu. O povo que Deus havia escolhido para que se tornasse exemplo em meio de todas as outras nações, para que se tornasse exemplo de povo de Deus, de um povo cristão, de um povo crente, de um povo obediente. Eram justamente, as instruções para os 12 foi justamente isso. Olha, vá atrás das ovelhas perdidas. Aquelas ovelhas que se perderam por muitas das vezes ouvirem falsos profetas, falsos líderes. Mas agora existe um líder entre elas. E a missão dos discípulos era apresentar a esse povo o Messias, o Mestre, o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós devemos atentar para as instruções do nosso Mestre. A obrigação dos discípulos era ir atrás dos judeus. Essa era a prioridade da missão dos discípulos. Pregar para o povo judeu. Apresentar o Senhor Jesus para os judeus que estavam dispersos, que estavam vivendo de maneira desagradável ao Senhor. E quando nós olhamos para os dias atuais, para os nossos dias hoje, nós vamos perceber que existem muitas pessoas vivendo de maneira que tem desagradado ao Senhor. E nós somos os discípulos que o Senhor escolheu para ir e levar a mensagem e resgatar o povo do Senhor que está disperso. Que nós possamos aplicar essa palavra em nossas vidas, em nossos corações. Quem era esse povo? Quem eram as ovelhas perdidas? Eram os judeus. Eram os judeus. E no versículo 7 diz, anunciar o reino. A missão não era somente ir buscar o povo que estava disperso. A missão não era somente chegar até os judeus, mas também era, vai e anuncia a eles que está próximo o reino de Deus. Os discípulos tinham essa incumbência da parte do Senhor, anunciar o reino do Senhor, que estaria próximo o reino do Senhor. Entende? É isso que nós devemos fazer. É atentar para essa palavra, é atentar para essas instruções do nosso mestre, é atentar para esse envio e entender que nós precisamos anunciar que está próximo o reino do Senhor. E queridos, estamos vivendo algo parecido. Estamos vivendo momentos difíceis.
que nós podemos entender que a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor, está próxima. Portanto, que nós sejamos esses discípulos e que saiamos a anunciar que a vinda do nosso Senhor está próxima e que eles precisam atentar para a palavra do Senhor e que eles precisam dar ouvidos à palavra do Senhor. E nós fomos escolhidos, eu, você, que faz parte dessa grande comissão, que faz parte dos discípulos do Senhor. Nós fomos escolhidos para anunciar a volta do Senhor. Amém? Nós possamos entender isso. Nos dias os quais nós estamos vivendo hoje, nos dias atuais, nós temos sido levantados e enviados para anunciar que está próximo o reino do Senhor, a volta do Senhor. Amém? Está próximo. Não sei como você está encarando tudo isso. Não sei se você está parado diante de tudo que está acontecendo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Independente do que está acontecendo atualmente, nós devemos anunciar o reino do Senhor. E é isso que eu tenho feito na minha família, aonde eu moro, na minha vizinhança. Eu tenho anunciado o reino do Senhor. Eu tenho anunciado o Evangelho. Eu tenho pregado o Evangelho. Faça isso também você. Faça isso também. Amém? Terceira consideração. Usar a autoridade dada pelo Senhor. No verso 8 nós vamos ver isso. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expile demônios. De graça recebeste, de graça dai. Que autoridade é essa? É de entender que nós não fomos somente chamados para anunciar. Nós não fomos somente levantados e enviados para pregar, para levar a palavra do Senhor. Mas nós também fomos chamados, levantados, enviados para curar, para libertar, expulsar demônios. Então, nós precisamos que fazer jus dessa autoridade. Para que a missão ela seja bem sucedida, nós precisamos entender que temos autoridade sobre as nossas vidas, que o Senhor nos revestiu de autoridade. Lembro-me do avanço que eu participei este ano, em janeiro, lá no sertão do Piauí. Alguém se demoniou. Alguém ficou possesso no nosso meio. E alguns irmãos usaram da autoridade que o Senhor tinha lhe concedido e expulsou o demônio que havia nesse alguém. Na missão, pode acontecer de tudo. Quando o Senhor nos envia, Ele nos prepara. Quando o Senhor nos levanta, Ele se responsabiliza. Ele nos instrui. O que nós devemos fazer
e o que nós não devemos fazer. Então, seja um crente de autoridade. Seja um crente, um cristão, um discípulo, um servo do Senhor, de autoridade, ousado, para ser usado na obra. Já passei várias experiências, onde Deus me usou para expulsar demônios. Já passei várias experiências, onde Deus me usou para orar por pessoas enfermas, e pessoas foram curadas. Falo isso, queridos, não para a minha glória, mas para a glória do Senhor. Falo isso para que vocês também possam entender que vocês também foram revestidos de autoridade, de ousadia, e que precisa usar essa autoridade, essa ousadia. Queridos, para que a missão seja bem sucedida, primeiro, precisamos reconhecer a ordem do Senhor. Segundo, precisamos seguir as orientações do Senhor. E terceiro, precisamos usar da autoridade dada pelo Senhor. Quarto, não desperdiçar o tempo. Dentro da missão, nós não podemos desperdiçar o tempo que o Senhor nos dá. Quarta consideração que nós devemos ter é crer na providência divina. E onde nós podemos ver isso, ou entender? A partir do versículo 9 e 10, que diz assim: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Verso 10. Nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Queridos, a quarta instrução do Senhor para as nossas vidas, para a vida dos seus discípulos, naquele momento, foi que eles que eles acreditassem na providência divina. Ao enviar, o Senhor não queria que eles se preocupassem com o que eles houvessem de se vestir, com o que eles houvessem de comer. Porque, como eu falei ainda há pouco, Deus, quando Ele nos levanta, Ele se responsabiliza. Quando Ele envia, Ele se responsabiliza. Ele sabe do que nós iremos precisar. O Senhor sabe do que nós iremos necessitar, precisar. E por isso Ele diz: não leveis isso, não leveis aquilo, porque eu, o Senhor, sou o Senhor da providência. Muitas das vezes, quando nós estamos para ir em uma viagem missionária, muitas das vezes nós dizemos: eu não vou porque eu não vou ter dinheiro para me alimentar lá. Eu não vou porque eu não vou ter dinheiro para comprar alguma coisa lá. Eu não vou porque eu estou sem o dinheiro da passagem. Mas o que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: não se preocupem. Não se preocupem. Porque eu me responsabilizo. E quantas vezes eu passei por essa situação. E peguei essa situação de muitas das vezes eu não querer desistir da viagem missionária porque eu não tinha o dinheiro da passagem, porque eu não tinha o dinheiro para comprar um refrigerante lá na cantina, ou algum lanche, sabendo eu que o alimento necessário eu iria ter. Os 3 alimentos básicos do dia eu iria ter, café, almoço e janta, mas muitas das vezes a gente questiona a responsabilidade do Senhor para conosco. A gente questiona a graça do Senhor para com as nossas vidas. Que nós possamos aprender isso. Que nós possamos aplicar isso em nossos corações. O Senhor, Ele não só nos chamou, Ele não só nos levantou,
Ele não só nos deu ordem, Ele não só nos deu autoridade, mas Ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza. Amém? Entendamos isso e aplicamos isso em nossas vidas. Quinto e última consideração para que a missão ela seja bem-sucedida. Não desperdiçar tempo. Verso 12 e 14. Diz assim: ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacuda o pó dos vossos pés. Queridos, nós não devemos perder tempo. Não devemos desperdiçar o nosso tempo. A instrução do Senhor é: se porém você entrar em alguma casa e essa pessoa dessa casa não lhe receber bem, essa pessoa não atentar para a sua palavra, para a palavra que eu irei colocar em sua boca para falar para ela, saia. Bate o pó dos seus pés, saia. Queridos, nós não devemos perder tempo na missão. Quantas vezes nós perdemos tempo numa missão? Quantas vezes nós falamos do amor do Senhor para alguém, e esse alguém não está dando nem a mínima, não está dando ouvido, não está nem aí. Perdemos tempo. Enquanto outras pessoas estão querendo ouvir a palavra de Deus, enquanto outras pessoas estão pedindo socorro, e muitas das vezes nós perdemos tempo. A instrução do Senhor é: saia, bata o pó da sola dos seus pés, saia, vá para outro lugar, vá para outra casa, vá para outra cidade, vá para outro bairro, mas anuncie o Evangelho, não perca tempo. Não podemos perder tempo. Pelo contrário, temos que aproveitar o tempo. Temos que remir o tempo. O tempo é precioso. O tempo para o Senhor é precioso. E nós não devemos perder o tempo. Não devemos desperdiçar. Amém? Apliquemos esse estudo em nossas vidas. Possamos colocar em prática as instruções do Senhor. E entendendo que no nosso meio, na nossa comunidade, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, mesmo em meio ao tempo que nós estamos enfrentando, o momento que nós estamos passando, não devemos deixar de anunciar o Evangelho. A volta do Senhor está próxima. Ele disse para aqueles discípulos: vá e anuncie que está próximo o reino do Senhor. A instrução do Senhor para nós hoje é: vá e anuncie que está próximo a volta do Senhor. Amém? Portanto, queridos, que nós possamos entender
que para termos sucesso na missão, só teremos sucesso na missão quando colocamos em prática as instruções do Senhor. Quando colocamos em prática as instruções do Senhor. Amém? Aplique isso em sua vida. E certamente você será ricamente edificado, abençoado pelo Senhor. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos por esse estudo, meu Senhor da glória. Nós te louvamos, ó Deus, por essa escola dominical, Senhor. Que o Senhor possa, Deus amado, através, ó Deus querido, desse instrumento, Pai, dessa ferramenta, a qual nós estamos nos utilizando para falar com a tua igreja, que o Senhor possa alimentar a tua igreja, Pai. Que o Senhor possa, ó Deus querido, aplicar, ó Deus, esse estudo no coração da tua igreja, Senhor. E que a tua igreja possa colocar em prática, Pai, tudo que foi dito aqui nesta manhã. Tudo que foi ensinado aqui nesta manhã, Senhor. Deus, obrigado. O Senhor se utilizar de mim, ó Deus, como instrumento, ó Deus amado, para falar ao teu povo, Senhor. Pai, obrigado pelos louvores que foram entoados nesta manhã, Senhor Deus, na escola dominical. Que o Senhor abençoe, Deus querido, os teus servos. Obrigado pela leitura inicial, ó Deus querido, que o Senhor nos trouxe nesta manhã. Que o Senhor abençoe grandemente o teu servo, Pai. Em nome de Jesus. E que a cada dia nós possamos estar atentos às instruções do nosso grande mestre, do nosso Senhor. De como nós devemos, ó Deus, fazer a tua obra. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.